Então, pessoal, boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui no Meetup, aqui no Mercado Livre. Obrigado aí pelo prestígio, agradecer ao pessoal aí também que ajudou a organizar o evento. Teve esse esforço aí para o evento acontecer aqui no Mercado Livre. A ideia aqui dessa talk hoje é a gente discutir um pouco essa questão sobre design e arquitetura de software, o que é cada uma dessas partes, eventualmente, se é o design que influencia na arquitetura, se é a arquitetura que influencia no design. A gente vai ver que tem muitas coisas que a gente passa aí no nosso dia a dia, alguns tipos de decisões que a gente precisa tomar. Então, a ideia é trazer essa discussão, essa reflexão, e para a gente compreender realmente o que é uma coisa, o que é outra, e como elas eventualmente se relacionam, né? Se é a arquitetura que puxa o design ou o design que puxa a arquitetura, por exemplo, né? Então, vamos lá. Vamos começar. Primeira coisa, quem sou eu, né? Bom, meu nome é Bjorn Borg, para quem só leu e não imaginava como que falava, então, essa é a pronúncia correta do meu nome. Então, quem sou eu, né? Bjorn Borg. Pô, sou um ex-número 1 do ranking de tênis, 5 vezes campeão de Roland Garros, 6 vezes campeão de Wimbledon, e com 41 vitórias consecutivas, e entre os maiores tenistas aí do mundo, né? Esse é o Bjorn Borg, né? Então, para muitas pessoas aí, o melhor jogador de tênis aí de todos os tempos. Só que não, né? Só que meu nome é um pouquinho diferente do dele. Então, falando exatamente agora de mim, no caso, sou esse aí, sou desenvolvedor, já trabalho com desenvolvimento desde os anos 2000, já faz aí bastante tempo, diferentes tecnologias, Delphi, Java, ASP, então bastante coisa aí, vi muita coisa nascer e morrer aí nesse tempo. Também sou instrutor, fui instrutor do IBTA, da Global Code, é uma coisa que eu gosto de fazer também, de compartilhar o conhecimento e poder debater ideias com as pessoas, então é uma vertente que eu também tenho, dessa parte de treinamentos e tudo. Startup Founder, como não, né? Em 2018, aí, se não aparecer uma buzzword aí de startup, né? Mas também tenho uma empresa paralela voltada à tecnologia, desenvolvimento de produtos, tecnologia também, onde lá eu posso escrever códigos que eu não escreveria aqui no Mercado Livre. Estou aqui no Mercado Livre há 2 anos e, como eu falei, estou desde 2000 já no ramo de desenvolvimento, então são aí 18 anos de carreira, muitos bugs e muitos patches também, né, para fazer, e sou um cara aí aficionado por Fórmula 1, que é meu principal esporte. Uma coisa que eu esqueci de falar, pessoal, a ideia aí, se alguém eventualmente levantar alguma questão, a gente pode abordar também imediatamente quando surgir os temas aí, porque vai ter alguns pontos meio subjetivos, ou que talvez pode gerar alguma discussão, então fiquem à vontade aí para de repente questionar e colocar algum ponto também. Bom, então vamos começar. Qual é a diferença entre o design e a arquitetura de software? Essa é a principal questão aí que a gente quer levantar, onde começa um, onde eventualmente termina o outro, e até que ponto o que você está fazendo no seu dia a dia, a gente está fazendo no dia a dia, é design ou é arquitetura, né? Então, depende. Nada do que eu vou expor aqui hoje é bala de prata, é uma verdade absoluta, mas a gente tem alguns indícios do que caracteriza uma coisa, o que caracteriza uma outra coisa com relação à arquitetura e desenvolvimento de software. Mas não existe uma verdade absoluta sobre isso. Por quê? Porque as duas coisas, tanto a arquitetura quanto o design de software, eles são pontos de vista diferentes de uma mesma coisa. Então, dependendo de como você estiver abordando ou como você estiver vendo aquele
aquele problema, aquela solução, e isso vai te dar uma visão de arquitetura ou uma visão de design, né? Então, e que coisa é essa? São pontos de vista da mesma coisa, mas qual coisa? A implementação, né? Então, tanto o design quanto a arquitetura são baseados em pontos de vista a partir de uma implementação, a partir de um código que alguém construiu. Esse código é um código executando. Então, dependendo como você vê, você pode ter um ângulo que te favorece enxergar o aspecto de design daquela implementação, ou te favorece enxergar um aspecto de arquitetura daquela implementação também. Mas então, se você não tem um software, você não tem nem arquitetura, nem design para debater, para falar a respeito disso. Sobre a implementação. O que é a implementação, né, pessoal? Claro que todo mundo sabe que é o código que a gente faz, mas não necessariamente só o código que a gente faz. Então, quando a gente entrar no aspecto da implementação, isso aí vai trazer para a gente alguns outros pontos, como, por exemplo, os frameworks que a gente escolheu utilizar num eventual projeto que a gente está criando. Então, a implementação daquele framework, dado um determinado ponto de vista, pode ter um impacto arquitetural ou um impacto no design, né? A linguagem que eu vou utilizar, alguém teve que codificar e fazer aquela linguagem, então é uma implementação também. Ela também eu posso ter diferentes visões sobre arquitetura e implementação. O ambiente que eu vou executar a minha solução também é uma implementação. Alguém escreveu, não sei, o Linux, o FreeBSD, e isso vai me dar uma visão de arquitetura ou de design. Então, é uma coisa ali, mais ou menos ali, dúbia, né? Por enquanto pode parecer, sei lá, que eu estou enrolando, né? Não querendo chegar no ponto, mas o ponto é esse. Dado algum código que está rodando, seja você que escreveu ou não, isso aí vai influenciar, você pode enxergar ele pela visão da implementação ou da arquitetura, né? Pode ser uma coisa ali um pouco subjetiva, mas a gente vai tentar separar isso melhor. Né? É uma coisa que parece igual, mas não é. Com relação à arquitetura, o que a gente enxerga, né, com relação à arquitetura, o que caracterizaria a arquitetura de um software? Normalmente, na arquitetura, você tem uma visão mais global daquela solução. Você vai ver aspectos sobre como aquela aplicação se comporta, ou como diferentes partes maiores daquela aplicação se comportariam, né? Você vai ter ali uma noção, ou você vai discutir a respeito dos principais elementos que precisam compor a sua aplicação. Então, quando você está falando normalmente nesse nível de abstração, você está tomando decisões ou discutindo a respeito de arquitetura. Normalmente, as decisões de arquitetura são peças que são um pouco mais difíceis de você conseguir mudar depois que você tomou aquela decisão, né? Normalmente são coisas maiores, um pouco mais importantes, não são tão flexíveis depois para você mudar. Então, igual eu falei antes, como a arquitetura pode ter uma visão da implementação, uma das visões da implementação, você poderia, por exemplo, sei lá, dado que eu estou executando num ambiente Linux, eu tenho essas facilidades e tenho essas restrições, muito provavelmente por causa daquela arquitetura onde eu estou rodando a minha aplicação. Se eu estou usando uma linguagem Java, eu tenho algumas facilidades, algumas dificuldades, em função da arquitetura que aquela linguagem também está executando, né? Então, normalmente, a arquitetura é uma fundação ali, onde você vai basear o seu software, onde você vai basear a sua solução. Você vai ter alguns elementos chaves que compõem a aplicação, e em cima desses elementos chaves, e fazendo esses elementos chaves comunicar, que você vai construir sua aplicação. Então, esse tipo de decisão que você toma são as decisões de arquitetura. Apesar da gente falar aqui que são peças mais difíceis de mudar, não quer dizer que a arquitetura é uma coisa estática, né? Eles são componentes normalmente maiores, mais importantes, mas ele deve ser uma coisa evolutiva. À medida que sua solução for se desenvolvendo, for modificando para atender novas demandas, você também deveria rever a sua arquitetura,
né? Não deveria ser uma coisa escrita em pedra, embora é um pouco mais difícil comparativamente de se mudar decisões de arquitetura. Mas não quer dizer que uma vez que você escolheu uma arquitetura, você deveria deixar ali e pronto. Tudo bem, pessoal? Tá indo tranquilo? O ritmo, o volume, tá beleza? Eventuais mudanças na sua arquitetura podem impactar no seu design. A gente vai ver depois, um pouquinho mais para frente, como isso pode acontecer, mas se você for lá e trocar uma coisa, por exemplo, que é síncrona para uma coisa assíncrona, isso vai ter um tipo de impacto. Se você tirar o Java e colocar uma outra linguagem, a Java que tem threads, e trocar por Node com Event Loop, sei lá, você vai ter outros tipos de impacto, eventualmente, no design do seu código depois, que a gente vai ver melhor o que é. O que seria o design? Design, normalmente, você tem uma visão mais local a respeito do que você está trabalhando. Normalmente, as decisões de design estão ali um pouco mais relacionadas com a feature que você está construindo, com a solução que você realmente está construindo. Dado que agora a gente tem alguns pilares, eu vou trabalhar nessa parte, sei que eu tenho essas eventuais limitações, esses eventuais benefícios, e vou começar a montar minha solução aqui com isso. Então, o design, normalmente, é um pouco mais ali já quando você está com a mão na massa que acontece. É pelo design que você vai conseguir impactar e determinar o relacionamento entre os componentes da sua aplicação. Então, por exemplo, como que uma feature se comunica com a outra, ou um componente se comunica com o outro. É aqui, por exemplo, no design, que você vai trazer algumas discussões, por exemplo, sobre aplicar os princípios de Solid, por exemplo. Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar desses princípios, mas por exemplo, onde você vai procurar ter um desenvolvimento orientado à interface, para facilitar o desacoplamento, esse tipo de coisa. Então, esse tipo de discussão, você vai começar a trazer Open for Modification, por exemplo. Então, esse tipo de discussão, se você vai usar, se você não vai usar, se está correto, se não está correto, normalmente são decisões de design. É aqui que você vai trazer esse tipo de discussão. Pô, não quero escrever o mesmo código 2 vezes, quero ter o código uma vez só, eu quero ter um lugar centralizado para fazer isso. Então, esse tipo de conversa, normalmente, é uma conversa a respeito de design. Pô, quero usar imutabilidade, não quero usar imutabilidade, né? Quero ter o estado compartilhado, não quero ter o estado compartilhado. Então, notem que isso é uma coisa mais do dia a dia. Então, vamos, por exemplo, trazendo aqui, se a nossa solução fosse uma solução orientada a objetos, então, beleza, é isso aí, eu quero ter uma classe com método público, sei lá, com um atributo público e vou compartilhar isso para todo mundo. Todo mundo acessa aqui, beleza. Bom, talvez seja uma má decisão de design, né, mas é uma decisão de design, é uma coisa que, como você escolheu se relacionar. Ah, tá bom, todo mundo chama aqui esse atributo público, né? Ou não quero ter imutabilidade, cada um vai ter sua cópia local, não pode modificar, esse tipo de coisa. Mas é sempre pensando em como você quer lidar com as coisas, como você vai fazer essas coisas interagirem durante o funcionamento do software. Quero usar herança ou não? Herança ou composição, que, né, quem nunca viu aquele lema, favor composition over inheritance. Então, pô, vamos usar herança, não vamos, herança legal, herança maléfico, evil. Também é um tipo de discussão sobre design da sua solução. E, normalmente, né, o design ele vai emergir a partir das formas como você quer que os componentes se relacionem. Então, eventualmente, tem técnicas que te ajudam a ter um design melhor, mas, via de regra, assim, você está lá codando e você vai falar, pô, eu queria chamar esse componente, receber essa resposta, passar aqui 7 parâmetros diferentes, e lá dentro do método eu altero esses parâmetros tudo e funciona. Né? Beleza, você foi lá e fez um design que altera, tem estado compartilhado, passa um monte de parâmetros, mas você saiu com um design a partir de uma forma que você imaginou que seria uma forma que você queria interagir com um outro componente. Né? Um exemplo de decisões de design, embora tenha alguns que sejam considerados arquiteturais, são a questão dos design patterns. Né? Então, foi muito famoso aí antigamente, mas são padrões de código que normalmente te ajudam no design. Pô, sempre quando você tiver esse tipo de situação, faça os componentes interagir dessa forma aqui, que é mais fácil, que você evita alguns problemas e tal. Mas, eventualmente, se você
está ali pensando nas boas práticas de software e tudo, provavelmente mesmo sem saber o nome de um pattern, é bem provável que você vá lá, faça o seu código e e implemente aquele pattern. Por quê? Porque você vai falar, pô, isso aqui não está legal, acho que eu devia separar isso para outro componente, acho que eu devia ter isso aqui fazendo uma coisa só, e aí no fim, quando você vê, sei lá, saiu com um pattern aí, Facade, algum outro que talvez você nem saiba que exista, que tem esse nome, mas ele emergiu a partir da sua construção e da forma como você imaginou e abstraiu que os componentes deveriam se relacionar. Então, tanto a arquitetura quanto o design, eles vão ser afetados por uma eventual mudança na implementação. E, de novo, a implementação não é só o código que eu escrevi, é o código de outros também que eu coloquei, os frameworks, as bibliotecas e o ambiente que eu estou rodando. Então, exemplo aqui, pô, se eu estou trabalhando com Node, eu tenho lá um problema de design que, sei lá, eu tenho o callback hell. É um tipo de coisa, por quê? Porque a arquitetura é uma arquitetura assíncrona, eu preciso ter callback, vou precisar lidar com callback, coisa, eventualmente, que eu não teria que lidar com esse tipo de problema se eu estivesse usando um outro tipo de solução, né, não estivesse trabalhando com código assíncrono, por exemplo. Então, a hora que eu tiro um código lá e troco pelo Node, meu design vai ter que mudar, porque agora eu vou ter que tratar callbacks, por exemplo. E aí, beleza, aí para não ter problema de callback hells, você vai lá e utiliza promise e tal, mas isso mudou ali a forma como você teve que interagir ou lidar com o resultado que os componentes te devolvem, né? Então, e o contrário também, né? A implementação é o que vai mandar. Isso aí traz para a gente uma discussão que ajuda a gente também a compreender um pouco mais esse conceito, essa diferença de arquitetura e design, que é a questão dos layers e os tiers, né, que são componentes aí da nossa aplicação. Para o português, a tradução comum desses dois caras é camadas, a gente não tem uma palavra diferente para traduzir esses dois, mas eles são semanticamente diferentes e são coisas realmente diferentes dentro de software, do seu software, né? O que é um layer, pessoal, quando a gente fala de layers? Layers são normalmente separações lógicas dentro do seu software. Com layers, por exemplo, é onde você vai falar de MVC, eu quero ter um domain driven, eu quero usar service, eu quero usar DAO, eu quero ter um converter para poder serializar meus JSON, porque eu não quero serializar minha ent direto. Eu quero ter data mappers, porque eu conecto com aquela outra aplicação e não quero usar o meu model também direto, ou usar o model daquela outra aplicação, então eu quero ter um cara no meio que converte uma coisa na outra. Todos esses caras aí, eles são separações dentro da sua aplicação, mas são separações lógicas. Então você fala, pô, eu recebo um JSON, vou parsear, aí ele virou minha entity, eu trato ele aqui no controller, passo ele para um service, que vai num DAO, né? Aí eu converto ele para um outro objeto, chamo um sistema legado, né, por meio de um data mapper, por exemplo. Então, são separações ali que você escolhe logicamente para colocar funcionalidades diferentes do seu sistema. Normalmente está visando o quê? Organizar melhor o código, diminuir o acoplamento dos componentes, né, deixar as coisas mais separadinhas. Você está procurando facilidades para fazer mudanças depois, facilidade para testar, né? Pô, se eu coloco o meu model cuspindo direto como um JSON, amanhã se eu venho aqui e arranco um atributo, eu quebro a API. Se eu adiciono um atributo, também quebro a API. Aí você fala, pô, não quero. Então é melhor ter dois layers para coisa diferente. Um layer para responder e um layer da minha entidade, por exemplo, né? E a questão dos tiers, né? O que seriam os tiers? Também são camadas em português, mas eles são, via de regra, separações físicas da sua aplicação. Por que, entre aspas, né? Por que físicas entre aspas? Porque normalmente são diferentes componentes maiores da sua aplicação e eles estão, ou eles poderiam estar, em um outro equipamento, em uma outra máquina. Esse é o conceito para a gente ter um tier, né? É um cara que você poderia externalizar a partir da sua aplicação. Ele faz parte da sua solução, mas ele não precisaria estar junto ali com o seu código. Por exemplo, meu servidor web, eu posso ter um tier de servidores web e um tier de banco de dados. São
beleza, o primeiro projeto lá, seu MVP, vamos fazer nossa startup aí disruptiva, é tudo junto. É banco com servidor web, todo mundo ali no mesmo equipamento, mas eventualmente todo mundo consegue compreender que o banco de dados poderia estar em outra máquina, por exemplo, e que ele é um componente um pouco mais independente, ele é individualizado da minha aplicação, ele é meio um cidadão sozinho, né? Um data mapper não é um cidadão da sua solução, um banco de dados ele é, então ele tem lá a identidade dele. Se eu quero usar alguma solução, por exemplo, de cache distribuído, um servidor de aplicação, né, um Redis da vida, mensageria, esse tipo de coisa, são considerados tiers. Os tiers, eles são a primeira opção, a opção mais básica para você conseguir aumentar a escalabilidade da sua aplicação. Então, normalmente ali, o bicho pegou, é o primeiro lugar que você vai tentar mexer. Eu vou tentar pôr mais máquina. Né? Seria ali o jeito mais fácil, mais rápido de você conseguir escalar. Por quê? Porque você pode escalar individualmente algumas partes da sua aplicação, não necessariamente ela toda. Então, você poderia ir lá e falar, pô, eu quero ter aqui 3 servidores web e um banco de dados, porque o servidor web é o que está sendo o meu gargalo. Então, se eu tenho esses caras em equipamentos diferentes, eu posso escalá-los de forma diferente também. Né? Então, é uma opção básica. Então, você vai lá, faz sua startup, sobe tudo junto, o negócio começa a dar problemas, você fala, peraí, vou separar meu banco de dados, vou deixar meu servidor web aqui, e já ganho mais um fôlego e tal. Mas, nem tudo são flores também. A partir do momento que você faz isso, você já vai começar a ter alguns probleminhas aí de round trips. Você já vai ter que se comunicar com outro equipamento, provavelmente uma chamada remota, comunicação de rede e tal. Já seria aí um drawback. A gente vai ter mais informações para trafegar, vou ter payload JSON, vou ter que criar um DTO, porque agora eu vou chamar um cara remoto, não quero passar a referência remota. Então, você vai começar a trazer esse tipo de problema, de complexidade também para a sua aplicação. Se a rede caiu agora, tem que ter uma porta liberada lá para conectar no banco, quando era tudo aqui, é localhost e vamos embora, né? Então, apesar de ser a primeira solução para escalabilidade, aumentar a quantidade de tiers também aumenta a sua complexidade. Como é que é nos grandes sistemas, né? Você tem uma parte do servidor web, outra parte é mensageria, outra parte é o banco, tá tudo espalhado, que depois você não sabe, a hora que dá problema, você não sabe se é a mensagem que não chegou, se é o banco que caiu, você não sabe qual log também que você vai procurar, você tem que ir lá e colocar mais monitoramento também. Então, aumentar os tiers escala a sua aplicação, mas também traz um pouco mais de complexidade. E normalmente, aí voltando naquela coisa, pessoal, os tiers, via de regra, são coisas físicas, né, para a nossa aplicação. Então, quando a gente está falando de arquitetura, aquele ponto, né, que a gente falou, componentes maiores, uma visão mais global versus uma visão mais local, uma visão de interação entre os componentes. Quando a gente está falando de arquitetura, normalmente que tipos de decisões que a gente toma são decisões de arquitetura, né? Eu vou fazer minha aplicação, aplicação monolito, ou eu já vou fazer ela com microserviços, por exemplo? Isso é uma decisão arquitetural, né? Você fala, não, vamos aí, tudo numa máquina só, quero lançar minha startup. A gente vai usar threads ou vamos usar processos, por exemplo? Pro problema que eu vou resolver, isso pode fazer diferença, e é um tipo de coisa mais fundamental, mais ali na base da sua aplicação, então isso normalmente é uma solução, uma discussão sobre arquitetura. Vai ser síncrono, vai ser assíncrono, né? Por exemplo, eu quero uma aplicação que seja mais consistente ou mais disponível, por exemplo. E isso é uma decisão de arquitetura, provavelmente, que você vai ter que tomar também. Você fala, não, aqui eu quero que o meu banco, o banco mesmo, né, o Itaú, esteja lá, pode dar o extrato errado, mas tem que dar um extrato, ou ele só posso dar o extrato se tiver certo, né? Então, para diferentes mercados, diferentes soluções, diferentes necessidades também. Vou usar acesso remoto, acesso local, né?
vou desenvolver minha aplicação aí, por exemplo, no mobile, vai ser uma aplicação nativa, cross-platform, vou usar o Xamarin, não vou usar o PhoneGap, vou fazer 2 vezes a aplicação. Então, são todas decisões que se podem ver que, embora a gente vai ver que elas devem ser evoluídas, devem ser modificadas, elas são um pouco mais difíceis de mudar depois. Elas envolvem coisas maiores para serem modificadas. Pô, vamos rodar a nossa solução, vamos ter on-premise ou vamos usar cloud? Dependendo do mercado, isso pode ser inviável. Hoje em dia todo mundo gosta de cloud, Mercado Livre usa cloud, está na Amazon e tal, mas eu já trabalhei em empresas onde não, a gente não vai... Privacidade para a gente é um problema, a gente não quer, nós temos nosso próprio data center, vão lá, um monte de geladeira, constrói sala, aumenta prédio, e é tudo rodando local. É uma decisão de arquitetura. Então, por exemplo, quando a gente está falando de banco de dados, que seria um cara aí envolvido na sua arquitetura, o que você normalmente olha ou teria que olhar a respeito do banco de dados? Um dos primeiros pontos é a questão do CAP Theorem. Não sei se todo mundo conhece, mas CAP são as siglas de Consistency, Availability e Partitioning, que é consistência, disponibilidade e particionamento. Esse teorema ele fala que você só consegue ter 2 dessas 3 coisas. Você nunca vai ter as 3. Então você precisa olhar o que é importante para você. Você fala assim, não, cara, eu preciso ter um banco consistente e altamente disponível. Beleza, então provavelmente você vai ter um banco intolerante a partitioning. Se tiver algum problema com os bancos filhos, por exemplo, master slave, esse tipo de coisa, você fala, não, eu preciso ter um banco que suporte o partitioning. Então, beleza, então, talvez você tenha que abrir um pouco mão da consistência. Você fica com availability e partitioning. Por exemplo, nesse caso aí, sei lá, você tem o Cassandra. Você tem um nó com 7 Cassandras, você grava ali, ele replica para todo mundo. Se cair metade, de repente você está com a outra metade. Mas beleza, a outra metade está com dado novo e a metade de cá está com dado velho. E aí, você tem um problema de consistência e dependendo aí da solução que você está criando, isso pode ser um problema, pode não ser um problema. Então, quando a gente está falando de banco de dados, isso é uma coisa que vem, é uma discussão que aparece. Vamos usar master slave? Todo mundo, posso gravar em todo mundo e ler de todo mundo? Ou não? Todo mundo grava, a gente só grava no master e o pessoal lê dos slaves, por exemplo. É uma decisão de arquitetura que vai impactar aí na velocidade da sua aplicação ou nesses outros pontos. Particionamento no sentido de particionamento dos dados, nesse caso. O partitioning aqui do CAP é a respeito de você ter problemas, né, de um não enxergar o outro, esse tipo de coisa. Aqui é a respeito dos dados. Pô, vou ter shards, por exemplo, para distribuir esses dados, clientes com código par vai para cá, clientes com código ímpar vai para lá, para ter isso esses dados mais balanceados, vou socar tudo num lugar só, né, vou particionar minhas tabelas, vou ter uma tabela de histórico, e os dados mais quentes eu deixo uma tabela menor aqui e mais atual, então dos últimos 6 meses estão numa tabela que eu consigo gravar nela rapidinho, indexo rapidinho, e se precisar de um dado histórico, está num outro lugar, e vai lá, pode demorar um pouco mais. Então é uma decisão de arquitetura. Por exemplo, cache é um outro cara que invariavelmente aparece também na arquitetura. Pô, peraí, a gente já separou o banco da nossa aplicação, vamos botar um cache aqui no meio também. Primeiro problema que aparece, ou discussão, pô, como que eu invalido o meu cache? Né? Dizem que só existem 2 coisas difíceis na programação. Uma é invalidar cache e a outra é dar nome para as coisas. Né? Então, como que eu faço para invalidar, para garantir que esse cache está consistente, esse tipo de coisa. Posso cachear, por exemplo, tenho 10 máquinas, cada máquina poderia ter um cache local, só ali para se ajudar um pouco, ou eu posso ter uma grande máquina de cache separada que todo mundo consegue acessar, e aí esse cache vale para todo mundo e pode impulsionar melhor essas outras máquinas, mas ela pode me trazer, por exemplo, um problema que é um problema de dogpile. O que é esse problema? Você recebeu 3.000 requisições no exato momento que o cache expirou. Beleza, ele vai tentar renovar o cache para essas 3.000 requisições simultâneas que chegaram, por exemplo. Esse problema é um problema conhecido como dogpile, que vai ter lá, que vai fritar o seu banco de dados, por exemplo, ou sua API, todo mundo tentando buscar os dados porque chegou à conclusão que o cache expirou. E aí, beleza, isso é um tipo de problema que você tem algumas soluções para resolver, mas é uma coisa que invariavelmente pode acontecer a hora que você decide botar um cache externo
na sua aplicação. Na relação de infraestrutura, quem vai configurar a minha infraestrutura? Eu? Né? Então vamos on-premise, eu vou ter um time para configurar. Quem vai fazer o backup? Quem vai cuidar desses dados que estão aí? Quem vai garantir a disponibilidade? Quem vai estar monitorando isso a hora que apitar um alerta lá que caiu uma máquina, caiu um link, né? Privacidade, que foi o que eu comentei, por exemplo. Pô, não posso ir para o cloud porque eu tenho receios aí com a privacidade, quero ter meus dados locais, por exemplo, né? Beleza, vamos usar serviços distribuídos, vamos usar microserviços. Vou replicar minha sessão, por exemplo, para todo mundo, ou a gente vai usar uma abordagem de stick session, né, que é o quê? Pô, se foi essa máquina que te atendeu, toda vez que você voltar com uma requisição, a gente te leva para essa mesma máquina de novo, por exemplo. Isso aí tem um claro problema, de eventualmente você ter um overload em um equipamento, por exemplo. Ou não, eu quero replicar a sessão entre todas as máquinas, e aí onde o cara cair eu consigo atender ele. Beleza, como que você replica? Vai ter throughput de rede. E, por exemplo, já tive uma experiência onde o quê? Para replicar essa sessão, você vai usar a mesma rede que você usa para fazer as requisições? Não, não quero. Eu quero ter uma outra placa de rede só para sincronização de sessão, por exemplo. Porque eu não quero gastar minha banda de requisição com replicação de sessão. Então, é uma decisão arquitetural aí que você vai ter que tomar também. Questão do round trip payload, mais dados trafegando, já que eu botei remoto, tem que chamar, tem que montar um JSON, esse tipo de coisa. Aumenta meu tempo de resposta. Pô, agora eu tinha um negócio aqui local, meu banco de dados, agora eu gasto, sei lá, 70 mili para buscar esses dados lá num banco que está separado, por exemplo. Estamos aí com microserviço, mensageria. Beleza, como que você garante suas transações? O cara está no meio de uma compra, está fazendo o pagamento, você já agendou a entrega, deu errado no pagamento. Como que você desfaz isso aí agora? Né, já que teoricamente são serviços diferentes, você já foi lá, paralelizou tudo, inclusive, chamou todo mundo, e aí, pô, como que você garante agora que você desfaz isso aí? Ou, por exemplo, beleza, eu fiz o pedido, postei a mensagem, tá tudo certo, mas a mensageria tá fora, ela só vai entregar essa mensagem mais tarde para quem é interessado nessa mensagem. Isso é um problema, não é? Se a mensagem era para dar baixa no estoque, demorar 2 horas para dar baixa no estoque pode ser um problema. Então, é um tipo de discussão que você traz a hora que você resolve distribuir seus serviços, né? Isso aí que a gente falou, normalmente são decisões que envolvem arquitetura. E as decisões de design? Aí é aquilo que a gente falou. Até no caso do desenvolvedor, são as decisões mais do dia a dia, nas decisões que você está ali mais trabalhando e na maioria das vezes está fazendo decisões de design. Por exemplo, quero usar orientação a objetos ou quero usar funcional? Né? Quero usar a herança ou a composição? Vou usar o modelo anêmico? Né? Não sei se alguém já ouviu falar esse conceito, mas basicamente o modelo anêmico é uma entidade sua que só tem get set. Por exemplo, para eu saber se o cliente é maior de idade, sei lá, eu poderia implementar esse método no cliente. Eu sou o cliente, eu sei a minha idade. Você pergunta para mim se eu sou menor de idade, eu teria condição de te falar. Ou não, só me dá o get aí, eu pego a idade dele e um outro cara que olha para essa idade fala se ele é menor de idade ou não, por exemplo. Então, é uma discussão, a gente quer ter responsabilidade lá, não quer. Design patterns, igual a gente já falou, pô, vamos usar um facade, vamos usar um service locator, esse tipo de coisa. Eu quero usar injeção de dependência ou não quero usar injeção de dependências. Então, você tá vendo, esses aqui são um pouco mais, tá ali um pouco mais na sua mão, você pode começar a mudar ali no dia a dia. Você resolver meter um outro banco de dados é um negócio um pouco mais complexo, né? Então, normalmente o design está um pouco mais próximo ali do código, realmente. Como que eu vou separar as responsabilidades? Vou botar tudo nessa classe? Vou separar isso entre classes diferentes? É uma decisão de design que eu estou tomando. O quanto o meu código vai ser legível e expressivo, né? Eu quero ter um código mais esmerado, que expresse melhor o que está acontecendo, ou a gente só quer ir lá e fazer o código e commit e entrega a feature, por exemplo, né? Então, aquilo que eu comentei, falar, pô, eu chamar um método e passar 8 parâmetros, tá beleza? Isso é ok?
Ou não, pô, vamos criar uma classe aí que provavelmente representa esses parâmetros que está passando, talvez 3 desses parâmetros são relacionados com a localização, os outros 2 parâmetros são relacionados com, sei lá, com outra coisa, então vamos criar classes para cada um desses caras e fica mais claro, por exemplo, né? Isso são decisões de design. Complexidade ciclomática, né? Falar, pô, um pouco relacionado com a separação de responsabilidade. Pô, eu tenho if, else, else if, dentro desse else if eu tenho outro if, else. E aí, isso é ok? Isso não é ok? Eu quero ter isso, não quero ter isso? Né? Isso é legal, isso não é? São decisões de design. Com relação especificamente à complexidade, quando você está tomando suas decisões de design. Esse aqui seria um exemplo, por exemplo. Esse aqui é um código, né? Ó, se o país for o Brasil, o imposto é 10%, se o país for a Argentina, o imposto é 12%, se o país for o Uruguai, o imposto é 8%. E o Mercado Livre aí está na Venezuela, a gente manda outro else if ali, se for Venezuela, vamos que vamos. E beleza, código funciona e entrega valor, sei lá, calcula o imposto e ok. Mas, sei lá, o que esse código, né, apesar dele funcionar, ele traz alguns problemas para a gente. Você tem muitos ramos de decisão, esse código aqui ainda é relativamente simples, porque cada um dos branches não tem mais coisa dentro, mas ele é um código ali para você testar, já vai ficar um pouco mais complicado, tem essa questão do copy-paste, lá toda vez que tiver, eu vou lá colocar um else. Então, como que eu poderia, numa questão de decisão de design, tratar desse assunto aí, né? Uma solução, por exemplo, seria eu ter uma interface, por exemplo, que seria um tax calculator, e essa interface ela teria 2 métodos. Um que seria o accept, para saber se aquele país é esse cara que vai tratar ou não, e um método para efetivamente calcular aquele imposto. E aí eu poderia ter, por exemplo, a implementação ali do Brazilian Tax Calculator, que ele accepts se o país for o Brasil, e na hora de fazer o calculate, é o value vezes 0,1, que é 10%. E beleza, eu teria um argentino tax calculator, um Uruguai tax calculator. Para que isso, né, pessoal? Para tentar diminuir a complexidade do meu código, em vez de eu ter um método, calculo imposto, que de repente aqui o Mercado Livre está, sei lá, em 19 países, então vou ter 19 if else, né, e tal. Pô, eu posso extrair isso em componentes menores e conseguir deixar esses caras mais coesos, né? Pô, esse cara que faz o quê, meu? Ele só calcula imposto e do Brasil. Se você tem um problema com a Argentina, você não vai precisar olhar para a cara dele, né? Não é ali que está o problema. Então, essa seria uma solução de design que poderia resolver isso, né? Poderia melhorar o seu código. E aí, por exemplo, aí faltou um pedaço do código, né, mas dado que eu estou em alguma lógica de negócio, preciso calcular o imposto, dado todos os meus tax calculator, que seriam vários caras que implementam ali esse tax calculator, eu rodo nesse, a hora que eu achar o primeiro que representa o meu país aqui, eu chamo um calculate nele. Né? Então, ó, rodei, só Argentina, Brasil, não é comigo. Argentina, é comigo. Então, calculate, valor tal. Por exemplo, então, ó, você, provavelmente esse método viraria isso, né, e todos esses ifs aqui virariam pequenos caras com esse tipo de código aqui. Qual é a vantagem, né, pessoal? Pô, para eu escrever um teste unitário para isso aqui, bem mais fácil, 2, 3 cenários de teste, você garante que esse componente está funcionando. Se fosse aqui, você vai ter que ter um teste para fazer cada ramificação do seu if e tal. Então, isso é um tipo de solução de design. De uma maneira geral, isso aqui independe da arquitetura, né? Assim, se você está usando síncrono ou assíncrono, por exemplo, se está rodando Java, se não está, não mudaria muito isso aí. Né? Com relação à responsabilidade, quando você está trabalhando o seu design, a gente teria aqui um DAO, né, que é um cara que manipula aí, todo mundo conhece esse padrão, que é o cara responsável por acessar o banco de dados e tratar as queries e persistir os objetos. Então, um exemplo de código aqui, ó, dado alguma DAO, ela insere um customer. Pô, como é que seria um código básico aí no pseudocódigo? Pô, eu vou pegar a conexão, vou mandar inserir esse customer, peguei uma referência para o cara que foi salvo, fecho essa conexão, devolvo o meu customer lá que foi salvo, né, provavelmente agora com ID populado e tal.
Pô, é um código aí também, um código que funciona, você entrega lá a sua feature, vai funcionar, beleza. Mas essa classe, ela tem, esse cara aqui, ele tem alguns problemas, né? Por quê? São problemas relacionados à responsabilidade dessa classe. O que ela faz, galera? Ó, ela tem que gerenciar a conexão, ela tem que inserir um customer e ela tem que fechar a conexão. Esse código aqui do get connection, inclusive, né, assim, seria um código que é o quê? Pô, eu tenho que ir lá e fazer um class for name no JDBC. Essa classe, a classe customer DAO, ela tem que saber que você está usando MySQL para instanciar num class for name o driver tal. Pô, eu tenho que pegar a conexão, eu tenho que lembrar de fechar a conexão, né, e tenho que salvar o cara. E o que vai acontecer a hora que eu tiver o orders DAO? Pô, get connection, save order, close. Beleza, né? Pô, dá para jogar na classe abstrata, tentar fazer alguma coisa ali e tal, mas assim, um outro problema aí, esse aqui acho que vai estar mais para frente, quer ver? Como que a gente poderia resolver isso? Pô, eu vou ter a minha SumDAO lá, né, seria a Customer DAO lá, mas o que ela faz? Pô, ela insere um customer, o que ela faz? Com.insert e return. Pô, e da onde veio a conexão? Aqui no caso, por exemplo, a gente usou a técnica de injeção de dependência. Alguém que tem a responsabilidade de gerenciar conexões vai ter uma conexão para dar para ela. Não é ela que tem que saber aonde ela vai pegar a conexão. Porque, por exemplo, nesse caso aqui, ó, se eu usar um pool, é ela que tem que saber que eu estou usando um pool. Se eu trocar de MySQL para Oracle, pô, ela tem que saber. Então, não. Resolver banco de dados, conexão, é responsabilidade de algum outro componente. Né? Então, ela faz o quê? Pô, dado um customer e uma conexão aqui que eu recebi no meu construtor, eu salvo esse cara e retorno. E o que eu ganhei com isso aqui, galera? Por exemplo, eu poderia ter aqui um SumDAO Lord, né, que é um cara que está usando essa SumDAO aí, e o que ele poderia fazer? Esse cara é o cara que está gerenciando isso. Ó. Então ele falou assim, por exemplo, isso aqui provavelmente seria um service, ele vai lá e fala assim, pô, beleza, me dá a conexão aqui, eu vou criar um SumDAO e mandar salvar um customer, eu também vou criar um SumOtherDAO e mandar salvar um cara other, e agora eu vou fechar a minha conexão. Então, esses dois caras aqui, eles aconteceram dentro de uma mesma conexão. E, por exemplo, ó, agora lá, essa classe ali do SumDAO, ela só insere, a conexão a gente injeta no construtor dela, e o Lord ali que pegou essa conexão e passou para ela. E olha que legal, galera, que, por exemplo, é um problema que a gente ia ter aqui. O salvar um customer e salvar um other, agora eles podem acontecer na mesma transação. Do jeito que era antes, pô, se eu abrir aqui, salvei o customer e dei close, se eu quisesse salvar um outro cara na mesma transação com esse tipo de código aqui, não ia funcionar. Eu ia ter duas transações. Aí, pô, tive algum problema, quero voltar. Eu não ia ter o rollback lá do banco de dados, teria que fazer um rollback manual. Então, de brinde, eu ganhei a possibilidade de falar assim, então alguém abre a conexão, faz o que quiser fazer e só depois fecha. Então, por exemplo, ficou dois caras numa mesma transação, que aqui a gente não ia conseguir fazer. Então, de novo, aqui é um código que funciona, seria um código ali good enough, para você lançar sua startup no primeiro dia, mas provavelmente depois você ia encontrar esse tipo de problema. Pô, não consigo rodar dois caras na mesma transação. Pô, esse cara aqui tá sabendo demais sobre o banco que eu tô usando, esse tipo de coisa. Né? Sobre o design ainda, questão da coesão, né, pessoal? Isso aí é clichê, né? Toda a gente tá falando de código, coesão, acoplamento. Se não falar, não teve a talk, né? Mas o que é a coesão, né, pessoal? É a força de atração de átomos e moléculas que constituem um corpo. Isso aí é o Define lá no Google, lá, traz isso aí. É uma unidade lógica. É o segundo resultado para coesão. Coerência. Então, provavelmente aqui para o nosso conceito aqui de orientação a objetos, unidade lógica, né, de design de software, unidade lógica seja o que mais se adequa com o que a gente está querendo. Então, é uma obra, né, uma coisa que você constrói e aquela coisa está fechada e só trata daquele assunto. Com relação à coesão, pessoal, o que a gente
quer fazer com o nosso código, né? Coesão é quando você vai ter um componente que ele só faz uma coisa e faz bem. E como que a gente consegue alcançar a coesão? Então, de novo, aquela DAO que a gente viu, ela salva o cliente. Aí a conexão não é com ela, a conexão é com outro. Outro que cria, outro que fecha e tal. A gente tenta evoluir o nosso modelo, normalmente, né? O aqui é modo de falar, mas a gente vai ter uma classe com um método, com muitas linhas. Né? Então, a gente vai tentar pegar esse modelo, quando você quer trabalhar a coesão, você vai transformar esse cara, fazer algum tipo de refactor, para ter uma classe com muitos métodos e muitas linhas. Você já foi lá e deu uma melhorada. Você já falou, pô, então, em vez de eu ter aqui o método save, salvar pedido, ele salva o pedido, emite a nota, envia o e-mail, esse cara talvez estaria aqui, um método, muitas linhas. Talvez aqui eu já consegui falar, não, eu tenho o meu salvar pedido, mas eu já separei um outro cara que manda o e-mail, eu separei um outro cara que notifica não sei quem e tal. Mas o que você está querendo mesmo é chegar em muitas classes, poucos métodos e poucas linhas. Como, por exemplo, aquele caso do Tax Calculator. Você fala, pô, se tiver em 19 países, eu vou ter 19 classes? Você vai ter 19 classes, né? Uma por cada país, com 2 métodos cada uma, método que dá para fazer em uma linha cada um. Então, por quê? Porque é muito mais fácil de manter, de testar, de isolar aquele cara. Então, você tentando aplicar esse tipo de coisa aqui, você consegue andar na direção da coesão do seu código. Tá tranquilo, galera? Beleza? Acoplamento. O que é o acoplamento, né, pessoal? É uma conexão ou uma ligação entre componentes, resulta em dependência, não tem como você ser desacoplado. Isso aí também não existe. Você vai ter que se acoplar com alguém. A questão é se você vai se acoplar muito ou pouco, se você vai dar um aperto de mão ou se você vai dar um abraço. E isso vai fazer diferença, né? Mudanças em um componente vão afetar o outro, eventualmente pode afetar mais ou menos, se você tiver mais coesão ou menos, mais acoplamento ou menos acoplamento. E, ou seja, se a mudança em um afeta o outro, o que a gente tem? Um efeito colateral. Né? Mexer no componente A, impacta em eu mexer também no componente B. E o que a gente quer no nosso código? A gente quer baixo acoplamento. Eu quero usar um outro componente B, mas eu quero ter uma relação mínima com ele. Eu quero só falar, ó, faz isso para mim, né? Eu não quero, pô, faz isso para mim que eu sei que aí você tem uma coisa tal, né? Tipo, então, a gente quer evitar isso. E o que é o acoplamento, pessoal? Tem aqui um exemplo do mundo real de um acoplamento, para demonstrar isso aí. Né? No mundo real, esse cara aqui, ó. O que é isso aí? Chuveiro elétrico. Esse aí é o acoplamento personificado, galera. Mais água, menos temperatura. Menos água, mais temperatura. Mas eu não quero, eu quero água quente igual ela estava, mas eu quero mais água. Não tem jeito. Esse cara aqui é a personificação do efeito colateral. Você fala, pô, tá quentinha, mas eu quero tomar um banho mais rápido. Abri, esfriou. Você fala, pô, galera, não queria isso, né? Ali a sua torneira ali, o registro, fala, pô, não, é o acoplamento. Mudar um impacta no outro diretamente. E como que a gente resolve esse problema, né, pessoal? Pô, aquecedor. Pô, aquecedor a gás é o desacoplamento personificado. Por quê? Você veio aqui no seu aquecedor, falou assim, ó, quero uma mistura tal, esse negócio vai fritar. Agora eu posso vir aqui e abrir mais ou menos no registro da água quente e sair mais ou menos água quente na temperatura que eu escolhi antes. Né? Não vai sair, não vai mudar a temperatura da água. Então, esses caras foram splitados, o registro da água controla o volume da água e o aquecedor controla a temperatura da água. Aí você fala, beleza, eu quero uma água mais quente. Pô, vou lá e mexo no aquecedor. Eu quero mais água. Beleza, eu mexo no meu registro. E aí, esses caras estão desacoplados. Então, é isso que você vai tentar procurar no seu software. Você não quer um chuveiro elétrico. Você quer o aquecedor. Embora, nos dois casos, é o quê? É um banho quente. Pô, dá para você tomar um banho quente ali mais demoradinho e tal, entrando ali mais ou menos embaixo da água. Mas, pô, se você conseguir aplicar as melhores técnicas, dá para meter um banho quente com muita água ainda, que é muito melhor. Né? Então, é isso que você está procurando.
Com relação à modelagem, né, pessoal, quando a gente está falando de design, eu comentei um ponto, por exemplo, talvez poderia ter um método aqui de calcular a comissão, que você tem o valor da venda, o vendedor, a data da competência e é o F, para calcular o imposto. Você fala, pô, meu, peraí, sei lá, eu calculo a comissão de uma venda, né, e o vendedor provavelmente é um atributo da minha venda, acho que faz mais sentido do que eu ficar passando um monte de parâmetros, esse tipo de coisa. Então, talvez aqui, claro, cada caso é um caso, mas talvez você vai olhar e falar, pô, eu acho que eu consigo juntar isso, uma venda tem um valor, uma venda tem um vendedor, pô, competência eu não sei, mas talvez a venda tenha o F também, beleza, né? Talvez se a competência for a data da venda, fique até mais claro. Então, talvez valesse a pena você alterar esse método para fazer o quê? Com que essa interface do método, né, esse tipo de relacionamento, fique mais simples para quem está usando. Pô, eu quero calcular a comissão de uma venda. Né? Fica talvez um pouco mais expressivo. E esse aqui, galera, esse aqui também, isso aí é um código real. Vou até dar um tempo aí para vocês entenderem. Eu até mudei a fonte, dei um destaquezinho aqui, que isso aqui é um 0, tá, pessoal? Então, comparando com a legibilidade do código. Isso aqui é um código que existiu. O que está escrito aí? Ó? Se not de dental DTODZ 0, get flag situ dental DTODZ 0 equals I, aí fazer alguma coisa. Eu dei o exemplo aqui de adicionar um menu. O que está acontecendo nesse código, velho? Que é isso? Né? Pô, você vai olhar e só vai falar, cara, sei lá o que isso faz. Né? Tipo, pô, esse código ele é um código altamente ilegível, né? Pô, a gente podia melhorar isso, e na outra empresa lá que eu trabalhava a gente melhorou, e no fim, o que isso aí tudo quer dizer, né, pessoal? Eu só queria dizer o seguinte, se o cliente dental tá de implante, né, porque é o NOT, né, então o I lá era de inadimplente, fazer um NOT. Pô, se o cliente dental é de implante, faz tal coisa. Pô, esse código é um código muito mais claro, muito mais legível, né, e muito mais fácil dar manutenção depois e tudo, e compreender. Entendeu? Então, é uma decisão aí de design. E a questão aí do significado também, quando a gente está fazendo o design da nossa aplicação. Então, por exemplo, a gente poderia vir aqui e ter uma classe telefone, onde nessa classe aqui no consultor a gente recebe uma string, de alguma forma a gente parseia esses caras, e eu separo esses caras entre DDD, prefixo e número. Né? Grosso modo aqui, vamos abstrair esse regex. Mas o que é o ponto aqui do significado? Onde eu quero chegar? Esse cara, por exemplo, eu poderia ter um display value, que vai formatar esse cara para mim, com DDD ou não, com tracinho entre o prefixo e o número, por exemplo, se eu quisesse. E quando eu fosse usar esse cara agora, ó, eu poderia usar, né? Então, por exemplo, olha lá, passar um telefone com DDD resulta naquele print. Passar um telefone sem DDD naquele outro. Um telefone aqui que ainda não tivesse o 9, por exemplo, ele ainda conseguiria entender e printar lá que, né, é um número sem o 9. Mas o que aconteceu? Esse cara aqui é o cara que está tratando o telefone. Para formatar, sempre para exibir, eu tenho um cara centralizado. Ah, meu, eu não quero exibir com colchetes. Beleza, você vai alterar aqui, está funcionando no seu sistema inteiro. E a questão do significado, esse código é um código muito mais testável, né, pessoal, para saber se funciona. Você tem uma formatação uniforme. E a questão do significado é o seguinte: o cliente, pessoal, ele tem um telefone, no caso um telefone celular, e ele tem um telefone que é um telefone comercial. O cliente, ele não tem uma string, entendeu? Na hora de falar, né, pô, tem uma classe cliente, o cliente tem um telefone. É isso, pô, telefone, tá aqui, um tipo, uma classe telefone. Né? E não, pô, o cliente tem um string tel. Pô, beleza, e aí esse string tel, ele tem DDD, não tem? Ele tem um traço, não tem um traço? Como que tá essa questão aí, né, desse string que eu coloquei? Não, então, pô, você não fala, pô, as pessoas têm um telefone? Beleza, tá aí, as pessoas têm um telefone. Então, você conseguir fazer isso, melhora também a sua aplicação. Então, galera, dado isso, o que vem primeiro, né? Resumindo aí, que seria a nossa
Grande dúvida. Depende, né? Por quê? Porque você pode ter algumas premissas de como você quer trabalhar com o seu código que vão te levar a projetar uma determinada arquitetura. Ou você pode ter algumas premissas de arquitetura que vão te levar a impactar no seu design. Normalmente, né, o que acontece? Os requisitos não funcionais, normalmente, eles impactam muito na arquitetura. Então, você vai falar, pô, estou fazendo o site da minha startup e ele tem que ser altamente disponível e eu não posso ter não sei o quê, alguns tipos de coisa, e isso normalmente impacta na arquitetura que você escolhe, né? E aí, e também, normalmente, é comum você chegar em algum lugar e já existir uma arquitetura. Né? Você já ter alguma, pô, aqui já é Java com não sei o quê e banco relacional, por exemplo, né? O design, ele é um cara muito mais simples de ser modificado. A gente viu ali que com algumas ações no seu dia a dia, você consegue ir melhorando o design da sua aplicação. Mas a arquitetura deve ser trabalhada junto com o desenvolvimento e de forma evolutiva. Então, eventualmente, é isso aí. Você chegou numa empresa que já tinha uma arquitetura, que já tinha o banco rodando junto, o servidor lá, web, que durante o seu desenvolvimento, durante a construção daquela solução, isso vai precisar ser modificado, por exemplo. Então, dado outros requisitos ou dada a forma que você queria trabalhar, você vai precisar mudar a arquitetura também, né? Pretensões, eventuais pretensões de design pode também levar a mudanças na arquitetura. Você fala assim, não, eu quero fazer a parada altamente concorrente aqui, usando funcional com não sei o que, você fala, puta, então, para fazer isso, eu preciso ter esse outro tipo de arquitetura. Né? Então, como a gente viu, são facetas da implementação, um pode impactar o outro, mas via de regra, normalmente, a arquitetura já está lá, justamente porque ela é mais difícil de ser construída e de ser modificada. Né? Então, sempre que você for fazer alguma escolha, tanto de arquitetura quanto de design, você deve fazer uma escolha ciente dos trade-offs, né, dos benefícios e dos prejuízos que você pode ter fazendo aquela escolha. É isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, quiser falar alguma coisa. Ok. Não, na verdade, essa aqui não é necessariamente a implementação de JPA. Isso aí, na verdade, é um pseudocódigo só para conseguir te demonstrar que o fato de você não querer criar a conexão dentro do seu DAO te deixa que outras pessoas, então no caso ali você tem um Lord, né, que é o cara que cria essa conexão, e esse Lord pode precisar dessa conexão para quantas pessoas quiserem, para quantos DAOs quiserem. Se o DAO estivesse criando a conexão dele, né, ele que ia criar uma conexão, e aí, beleza, ele vai matar a conexão ou não vai? Porque se esse primeiro DAO aqui do customer, não sei se meu cursor está aparecendo, tá, né? Se o primeiro DAO do customer encerra a transação, como que esse cara aqui usa a mesma? Então, assim, isso aí não é um código necessariamente um código JPA, é só justamente para dar essa ideia de como tirar essa responsabilidade de tanto pegar quanto fechar a conexão de dentro aqui da sua Customer DAO, facilitou a sua vida. Você teve um efeito aí, um benefício aí nesse caso, que talvez você nem estava querendo ter eventualmente, mas foi um benefício colateral, vamos colocar assim, né? Agora eu posso compartilhar essas conexões.
E, por exemplo, a questão do fechamento também da conexão. Pô, eu tenho um ponto central aqui para fechar essa conexão que eu abri. Se eu tivesse 3 DAOs aqui, todo mundo dando get, close, get, close, get, close, pô, alguém pode esquecer, né? Então, pelo Lord, exatamente, pelo Lord. Sim, e eventualmente você tem a questão mesmo assim, pô, já que eu fechei, eu não tenho mais o rollback, eu perdi a transação, por exemplo, que é uma coisa que você poderia querer usar, né? Então, o fato de encerrar, se tivesse na questão de dar um insert do order e você precisasse fazer um rollback, se o customer já fechou, você não tem mais rollback. Esse rollback teria que ser por compensação, né? Você precisaria mandar excluir um cara que você salvou, por exemplo, né? Então, e aí, o que é o ponto? Esse código do get connection ele também seria um código meio sujo. É aonde você está o class for name, ou é aonde você está buscando conexão num pool, ou é aonde, entendeu? Esse tipo de coisa. Mas vamos pensar na ótica do cara que é o DAO. Ele fala, meu, sei lá se você está usando pool, se você não está, não me interessa. Preciso de uma conexão para chamar o execute statement nela. É isso que eu preciso. Se é Oracle, se é uma conexão mocada, se vem de um pool, não me importa, não é minha responsabilidade. Minha responsabilidade é pegar uma conexão, chamar ela aqui o comando para salvar um cliente e devolver esse cliente. É isso que eu tenho que fazer, né? Na visão aqui, como essa classe ficou depois de ser modificada. Então ela recebe a conexão qualquer e ela basicamente só chama o insert e devolve. O foco aqui, né, na verdade, é como a responsabilidade foi separada. A gente agora tem alguma outra pessoa que cria essa conexão aí, sei lá como. Pode ser no pool, pode não ser, né? Que provavelmente você teria? Você teria um get connection com class for name em várias classes, até você perceber que você está tendo class for name em várias classes, você tentar talvez abstrair numa classe abstrata, por exemplo, seria um caminho aí para ir tentando arrumar esse código depois, né? E nesse caso aqui é uma solução com injeção de dependência, por exemplo. Né? Então, exatamente. Aqui, né, ele tá chuveiro elétrico. Se ele fecha a conexão, o outro cara que estava aqui do lado de fora ficou vendido, entendeu? Mais alguma outra coisa, galera? Alguma outra dúvida? Tá? Então, isso varia muito de equipe para equipe. Uma das principais coisas que utiliza para validação de código normalmente são os pull requests, onde você consegue validar isso no questão da semântica, da legibilidade. E aí, beleza, você tem a questão de pipeline de building e tudo, que você vai rodar cobertura de testes, esse tipo de coisa para conseguir calcular. Mas isso ainda é uma coisa muito não está uniforme. Você tem equipes, por exemplo, que conseguem ter uma qualidade de código melhor do que outras equipes, por exemplo, aqui no Meli especificamente. Você tem isso bastante separado, cada equipe com sua independência, e isso varia bastante, né, de cada projeto, de cada time, esse tipo de coisa. Então, mas basicamente para garantir a qualidade, a gente confia bastante nos testes que vão rodar, então a gente tem configurado um coverage, que todo PR vai entrar com coverage mínimo e tal, e para poder conseguir garantir que o projeto vai melhorando, e utiliza a revisão de código para tentar identificar esses padrões ou essas mapas práticas que podem impactar e falar, pô, refratário isso aqui não ficou muito bom e tal. Mas é um negócio constante, porque eventualmente é aquilo, você está ali fazendo a sua feature, eu acabei de fazer essa apresentação, amanhã eu tenho que entregar uma feature, quando eu vejo, fui lá e me escrevi esse código aqui, entendeu? Se não, às vezes também, se você não se policia, tal, se não tiver uma outra pessoa, né, alguma outra coisa para verificar isso. Então, por exemplo, essa questão de qualidade de código, de legibilidade do código é uma coisa que eu gosto bastante. Por exemplo, um outro tema é a questão do domain driven, né, que é aquilo lá, se o cliente dental está adimplente, né, então é um tipo de código que eu, por exemplo, pessoalmente gosto bastante de escrever aquele tipo de código e sempre que possível tento fazer daquele jeito, né? O que
O que a gente tem mais é relacionado à cobertura de testes do que você está entregando, do que, assim, tipo, a complexidade, ele vai lá, vai bater algumas coisas, o método com mais de 50 linhas, uma outra coisa, mas não é uma coisa tão estressante em cima desse tipo de coisa. Acho que a gente consegue pegar mais coisas no olho, assim, do que... É. Ele te dá um toque, né? É que aqui a gente tem alguns projetos que se instalar isso aí, eventualmente pode ser que vai ficar 2 dias só fazendo warning, né? Então, justamente, porque isso aí, pessoal, de novo, é uma coisa evolutiva. O código bom de hoje é o legado de amanhã. Quando for semana que vem, já, dependendo, já mudou, já não é mais a mesma coisa, né? Uma coisa que... já... entendi. Vocês fizeram um cercadinho ali e falaram, não, a gente vai. E aí vocês validam mais essa parte do code smells, né? Assim, essa questão. Mas alguém se identificou aí com, com os problemas, eventualmente, né? Com as coisas aí que aparecem no dia a dia, né? Então, isso aí também, essa questão de write once, né? Só escrever o código uma vez, é um negócio também que eu sempre tento fazer, sou meio aficionado, que você fala, não, esse código já tem, peraí, vamos tentar extrair isso, vamos, que eu não quero ter que fazer a mesma coisa 2 vezes, porque amanhã você esquece o conclose aqui, vazou conexão e fim de semana já era, né? Porque vai dar alarme, vai cair a aplicação. Então, evita bastante problema. Aqui... Bom, galera, eu acho que é isso aí. Se ninguém tem mais dúvidas, então, queria agradecer a todo mundo aí. Obrigado pela paciência. Valeu.